Cumprimentos a todos, desde logo a Sra. Presidente Regina Bastos e também a nossa moderadora Roberta Abcacis e naturalmente também os companheiros de mesa António Vitorino e Hilda Figueiredo. O tempo em que para os europeus cada dia era melhor do que o anterior e cada ano era mais próspero do que o anterior e de que cada geração também era mais rica que a anterior, esse tempo terá provavelmente terminado. Dos escombros da Segunda Guerra nasceu uma vontade de paz e união para o progresso e, de facto, o continente europeu nunca viveu tantos anos de paz e de sucesso como nos últimos 50. Contudo, os últimos tempos foram tempos difíceis e a verdade é que os próximos prometem não ser mais fáceis. A Europa do século XXI confronta-se com graves problemas nos seus Estados-membros, relações complicadas com países terceiros e ainda uma crise que atravessa fronteiras e promete continuar a trazer milhares de refugiados para a Europa. Neste contexto, importa mencionar que a crise financeira mundial dos últimos anos provocou a recessão económica mais grave de toda a história da União Europeia. Sublinha-se a existência de desigualdades significativas entre ricos e pobres. Estas desigualdades podem acentuar-se por fatores como a recessão económica, a deslocalização de indústrias, o envelhecimento populacional e problemas com as finanças públicas. É, pois, importante que os Estados-membros trabalhem em conjunto para resolver estes problemas. Mas a combinação de esforços não significa, ou não deve significar, apagar as identidades culturais distintas dos vários países da forma como se construiu a União Europeia. Pelo contrário, muitas são as atividades da União Europeia que contribuem para promover especificidades regionais e a grande diversidade das tradições e da cultura da Europa. Tantos anos de integração europeia demonstraram que a União, como um todo, é maior do que a soma das partes. Tem um peso económico, social, tecnológico, comercial e político muito maior do que se os Estados-membros estivessem a agir individualmente. Agir em conjunto e falar uma só voz constitui, pois, na minha opinião, uma grande mais-valia. E no mundo atual, economias emergentes como a China, a Índia e o Brasil estão determinados a tornarem-se superpotências mundiais. E, por esse motivo, é mais importante que nunca que os Estados-membros da União unam forças e constituam uma massa crítica para preservarem a sua influência na cena mundial. Mas, mais do que isso, gostaria de sublinhar, mais do que isso, temos de encontrar, ou diria reencontrar, o nosso espaço no mundo, o nosso propósito civilizacional. No momento em que as forças políticas e económicas começam a ter o Pacífico como palco cada vez maior, é preciso saber lembrar o Atlântico como o espaço onde ainda se pode e deve jogar muito do futuro da humanidade. O nosso mundo, o mundo ocidental, continua a ser o farol da democracia, dos direitos humanos e dos estándares ambientais e sociais. E a verdade é que centenas de milhões de pessoas continuam a olhar para nós como fonte de inspiração e como semente de coragem para o futuro que querem também mais próspero e justo. E este nosso mundo, o mundo europeu, o mundo ocidental, por mais passado que tenha, tem de ter futuro. Por mais problemas que tenha, tem de ter soluções. E é bom que nos lembremos também a todos nós. Por mais críticos que tenhamos, temos muitos admiradores. E fora das nossas fronteiras, temos centenas de milhões de admiradores. Por mais dificuldades que tenhamos e por mais que nos critiquemos a nós próprios, não podemos nunca esquecer a esperança que representamos para tantos cidadãos em todo o mundo. E quero também aqui aproveitar para deixar uma reflexão sobre a ideologia e as matrizes políticas em que nos situamos. Temos de nos lembrar do primado das pessoas, dos cidadãos, sobre os mercados. Os mercados existem porque existem pessoas. Eu entendo que a democracia não se pode deter na democracia política, assim genericamente descrita. Tem de avançar para a construção da democracia económica, social e cultural. Os cidadãos têm naturalmente direitos políticos, mas também têm direitos económicos, sociais e culturais. E a pessoa humana
cada pessoa humana tem uma imensa dignidade própria, da qual decorrem direitos fundamentais, inalienáveis e que é preciso respeitar. Por muito que os mercados imponham, por muito que a realidade condiciona ou seja usada para condicionar, não nos podemos esquecer que, antes de tudo, devem estar e estão as pessoas. Por vezes, esquecemos daqueles milhões de pessoas que olham para nós, para este nosso mundo ocidental, para este oceano de democracia que o Atlântico representa e para a esperança que sinalizamos para a humanidade. Repito, não podemos ser só passado, temos de ser futuro. É um dever civilizacional que temos perante a humanidade. Ultrapassar as nossas fraquezas para continuar a fazer da força dos nossos valores a semente de esperança da humanidade. E as pontes que temos de construir entre a Europa e as Américas têm de ter pilares fortes, o maior dos quais devem ser os valores da democracia, da liberdade e dos direitos humanos que professamos. Por isso, mais do que falar de comércio, de mercados ou do TTIP, penso que devemos falar de caminhos para construir uma comunidade atlântica, em que os mercados são importantes, mas as pessoas, as suas esperanças, a sua história e valores têm de ser o mais relevante. Só com uma nova ambição civilizacional podemos salvar a Europa e o nosso mundo. O Atlântico não é só geografia, é história e futuro. Esta ambição de construir esta comunidade atlântica pode também fortalecer até alguns próprios laços internos. Depois do referendo britânico, com a vitória do sim que se deseja e parece começar a desenhar, não podemos parar. As vitórias parcelares não podem ser um somatório que nos leve, de cabeça baixa, à derrota final da esperança global do mundo ocidental. Como dizia Robert Schuman há 50 anos atrás, a Europa não se fará de um golpe nem numa construção de conjunto. Far-se-á por meio de realizações concretas que criem, em primeiro lugar, solidariedade, de facto. Passados 50 ou 60 anos, estas palavras guardam a mesma verdade. E a mesma verdade para a construção desta verdadeira comunidade atlântica que pode, e na minha opinião, deve ser uma nova ambição europeia e um desígnio civilizacional. Portugal, sobretudo através dos Açores, tem todas as condições para servir como plataforma atlântica da Europa, assumindo-se como um verdadeiro polarizador das comunidades intercontinentais. Do mesmo modo, a sua posição geográfica, e em particular dos Açores, dá importância geoestratégica na segurança do Atlântico, que não deve ser minimizada. Na centralidade europeia que se mantém e deverá durar no tempo, o papel de Portugal é de extrema importância, como parceiro de interesses comuns, a que se atribui um significado especial face ao posicionamento estratégico no Atlântico que é oferecido pelo espaço português. Depende de Portugal o saber projetar-se a nível internacional, não naquilo que é idêntico aos outros países, mas naquilo que o distingue dos demais e que o torna diferente e, acima de tudo, único, para que, desse modo, se faça ouvir também na União e nos palcos mundiais. O facto de Portugal ser um país periférico em relação ao continente europeu nunca foi limitativo de uma identidade cultural, pois Portugal sempre lutou e impôs o seu lugar no mundo. A vocação de Portugal é indiscutivelmente atlântica e negá-lo a esquecer que a sua faixa continental e os arquipélagos da Madeira e dos Açores são atlânticos e o real valor geopolítico do triângulo formado por Portugal, Madeira e Açores. A vocação atlântica de Portugal não é alternativa, é sim indispensável, necessária e complementar à construção europeia. Relembramos deste modo e neste contexto que o percurso de Portugal na Europa tem sido depois um percurso de benefícios mútuos. E ao longo destes 30 anos, digo eu a finalizar, o papel que Portugal representou na integração europeia e no desenvolvimento também do seu próprio país é muito definido e muito importante. Consolidámos a democracia, assistimos ao desenvolvimento económico inquestionável e a um aumento dos níveis de bem-estar social que traduziram numa efetiva melhoria da qualidade de vida. Mas a Europa também beneficiou com a adesão de um país profundamente europeísta e defensor dos valores e dos princípios que estão na base do projeto europeu e do contrato que sustenta a União, a coesão, a solidariedade e a abertura.
Portugal sempre fez parte dos núcleos avançados da integração, desde a zona do euro ao espaço Schengen, e sempre deu provas de empenho no projeto europeu. A Europa é, pois, o nosso destino. A Europa é, no imediato e na realidade, uma inevitabilidade geográfica, económica e cultural. Mas eu diria que Portugal podia acrescentar também, neste momento, este esforço para um desígnio civilizacional de projetar a União para mais do que as fronteiras da Europa, projetá-la para o Atlântico, para esta comunidade atlântica de valores, mas também, naturalmente, de grande futuro que queremos para o Atlântico, não sendo só passado. Isso também é, de alguma forma, uma declinação daquilo que é a história do nosso país. Muito obrigado.